Fala, povo de Deus, graça e paz, uma excelente tarde a todos vocês. Estou aqui em mais um programa Café com Bíblia e com muita alegria eu acesso a telinha do seu celular, a sua TV, o seu notebook, o seu coração. Quero louvar a Deus, louvar aos céus por essa oportunidade, pela confiança que vocês nos entregam todos os sábados aí a partir das 14 horas. E Deus tem feito grandes coisas, né? Deus tem nos apresentado pessoas que têm compartilhado do coração de Deus. E como eu sempre digo, bom é ser amigo de quem é amigo de Deus, de quem transborda Deus, né? Sobre as vidas. Isso é muito gratificante. Por isso, para mim é uma honra estar todos os sábados aqui com vocês, embora uma vez ou outra, dificilmente, na verdade, pode acontecer alguma questão aí de nós não estarmos aqui no sábado. Acho que o mês passado teve um sábado que nós não conseguimos gravar. Meu coração dói quando isso não acontece. E por isso eu glorifico a Deus todas as vezes que Ele me concede a oportunidade de estar aqui com vocês. Então desejo desde já um ótimo sábado, um ótimo término de semana e logo em seguida um início de semana ricamente abençoado. Que chuva de bênção recai sobre a sua vida, sobre a sua semana, em nome de Jesus. Amém? Programa de hoje, quero compartilhar com vocês, não vai ter convidado, mas o convidado é indispensável, que não pode faltar nunca, é o amigo Espírito Santo. Não é verdade? Ele está aqui e ao mesmo tempo está aí com você e por isso permita Deus falar com você. Deus é aquele que fala nos mínimos detalhes e, como eu costumo dizer, as maiores riquezas estão inseridas nos detalhes. Por isso, fica crente, fica espiritual. Você que, independente do credo, não é, empreste o seu coração, ter uma mensagem conscientizadora para compartilhar com vocês. Enquanto isso, prepara o seu café, já estou com o meu aqui, ó, cafezinho. Muito bom. Café é benção, né? Tem gente que não gosta e eu desconfio de quem não gosta, mas está tudo certo. Gente, quero orar aqui, fazer uma oração e compartilhar algo bem rápido. O programa de hoje vai ser muito bem rápido, bem objetivo e tenho certeza que alguma chave vai virar aí dentro de você, tá bom? Pai, eu te louvo, te exalto uma vez mais e peço a Ti que o Senhor possa ter total liberdade para que através desse canal, de tudo que for dito, possa ser direcionado pelo Teu Espírito Santo. Pessoas de perto e de longe possam ser alcançadas para a glória do Teu santo nome. Assim te peço, ser conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você que tem oportunidade, se puder deixar nos comentários, vai ser muito interessante, porque depois a gente faz aquele trocadilho de ideias. Eu gosto de acompanhar os comentários, gosto de estar comentando, curtindo aí as mensagens que o pessoal vem deixando nos nossos programas, né? A pergunta de hoje é: qual é a maior riqueza que um ser humano pode ter? Você que me assiste agora, você que me ouve agora, na sua concepção, qual é a maior riqueza que você possui? Escreve aí, coloca nos comentários aí. Ah, Luiz, a minha maior riqueza é a minha família. Coloque aí. Ah, Luiz, minha maior riqueza é a minha saúde. Coloque aí. Para alguns, minha maior riqueza é o dinheiro. Para mim, a maior riqueza é o meu Deus. Para mim, a maior riqueza é o Espírito Santo, a salvação. O que para você é sua maior riqueza? Seus filhos? Seu trabalho? Acredite, se eu tiver um auditório com diversas pessoas, eu terei diversas respostas, como citadas aqui agora. E tá tudo certo, tá tudo bem. E se eu, nesse exato momento, porque na verdade eu estou diante de um auditório virtual, mas eu estou. Se eu olhasse dentro dos seus olhos como eu estou olhando agora e dissesse assim que... E se eu dissesse que a sua maior riqueza não é a sua família? Para quem falou que é a saúde, ou se eu dissesse que a maior riqueza do ser humano não é a saúde? Para quem falou que a maior riqueza
É o Espírito Santo. Se eu falasse que não é. A salvação, Deus, os céus. Talvez você pode estar coçando a cabeça e dizer, esse cara tá louco. E tipo, Luiz, o problema é seu se você acha que não é. Para mim é minha família, Jesus, o Espírito Santo, a salvação. O tema de hoje é um tema muito forte. Qual é a maior riqueza do ser humano? Se eu disser que nada disso é a sua maior riqueza, mas a sua maior riqueza é algo que Deus colocou em todos os seres humanos, independente do credo, independente da religião. Foi algo que Deus colocou no ser humano. E esse algo que Deus colocou no ser humano é exatamente a maior riqueza. Luiz, o que Deus colocou em todos os seres humanos? Algo que chamamos de consciência. Algo que chamamos de tribunal de Deus. Pois a consciência, desculpa, gente, ela é a maior riqueza de um ser humano. Ah, Luiz, mas tem pessoas que têm consciência e outras que não têm consciência. Exatamente. Na realidade, vamos reformular isso. Tem pessoas que têm e aquelas que perderam. Porque eu acabei de informar que todo ser humano tem consciência. Viva ou morta, mas tem. E a consciência ela é o tribunal. Quando uma pessoa erra, quando uma pessoa dá uma mancada, torna a dizer, independente do credo, se ela é uma pessoa que tem uma consciência ativa, ao deitar a cabeça em seu travesseiro, a consciência vai acusá-la. Vai dizer, ó, você falhou, você fez errado. Isso é consciência. Deus colocou em todos os seres humanos. Agora, quando não se tem consciência, quando alguém já se acostumou em fazer um mal, em dar mancada, e a consciência não acusar, é porque o tribunal de Deus já fechou. Já não tem porta aberta ali. E esse é o grande X da questão, algo caótico que nós, não só como servos de Deus, mas como raça humana, é o X da questão, é o que está acontecendo. Muita gente perdendo a consciência. E a consciência, ela é um veículo que nos faz dar valor a coisas e pessoas. Por que eu contrariei que a sua família não é a sua maior riqueza? Porque se você não tiver consciência do que é a sua família, você não vai estar nem aí para ela. Por que eu te contrariei dizendo que Jesus não é a sua maior riqueza? Porque se você não tiver consciência do que é Jesus, você vai tratar Jesus como qualquer outra pessoa, sem reverência. Por que eu falei que a sua salvação não é a sua maior riqueza? Porque muitas pessoas estão brincando com a salvação. Então a consciência é o veículo que nos faz dar valor às coisas. Muitas pessoas não têm consciência do que é saúde, só vão ter quando estiver na sala de uma cirurgia. Muitas pessoas não têm consciência do que é a vida porque não dá valor para ela. Mas quando vai em um velório de um ente querido, de alguém próximo, lembra que o sábio falou, Salomão, que é melhor ir em um enterro, em um funeral, do que em uma festa, porque quem vai em um enterro volta com a consciência ativa. Se você for em um funeral, em um velório de alguém que perdeu a vida porque foi negligente no trânsito, ou até mesmo não teve culpa, mas teve um acidente no trânsito, você que dirige, você vai voltar cauteloso para casa, obedecendo os sinais. Não é assim? Mais atencioso, mais cauteloso. Por quê? Porque a sua ida lá, a situação ativou sua consciência. Então muitas pessoas só vão ter consciência quando perde. Não tem acreditado? Só vai dar valor quando perde. Então muitas pessoas não têm consciência do que é saúde porque se prostituem, se drogam, fazem N coisas com o seu corpo, com a sua saúde, e só vão ter quando o câncer pegar. Porque é assim. A gente quer fazer as coisas, né? Depois que a bomba estoura.
Ah, vou cuidar da minha saúde porque eu fui diagnosticado com isso. Podia ter evitado. Você entende? Muitas pessoas não têm consciência do que é amor porque traem. Muitas pessoas não têm consciência do que é estar em coinonia entre irmãos em uma comunidade porque trata a casa de Deus, a casa de oração, como um shopping center, como um cinema. Muitos já não vão com um propósito. E culto só é culto se tiver propósito. Eu quero ativar a sua consciência na tarde de hoje, ou independente do horário que você estiver assistindo esse programa. A consciência é que nos faz dar valor. Tem muita gente perdendo por não dar valor. Deixa eu te contar uma história rapidamente aqui. Eu ouvi uma certa feita em um seminário, e isso mexeu comigo, essa questão de consciência há muito tempo. Esses dias eu estava em reunião com o meu time e eu fiz exatamente essa pergunta: qual é a maior riqueza? E eu fui falar sobre a valorização no trabalho. Vocês estão tratando esse lugar como qualquer outro lugar, não estão dando valor para um ambiente que bota pão na sua mesa. Fui trazendo essa, né, sem ser invasivo em questão religiosa, respeitando, né, o credo de cada um, mas eu trouxe essa questão de conscientizadora. E confesso que deu resultado, tá? Então faz o teste aí, você na sua empresa independente. Use isso daí, é muito bom, é muito despertador. É o que eu quero através do Espírito Santo, porque a obra da regeneração que faz é Ele, ativar isso em você. Permita. Uma certa feita, um homem muito rico, mas muito rico, perdeu seu irmão em um acidente e era o único ente que ele tinha, era o único familiar que ele tinha próximo a ele. Isso abalou muito ele. E uma certa feita, ele andando nas ruas de Nova York, ele encontrou um morador de rua que era idêntico ao seu irmão. E isso mexeu com as suas emoções. O que ele fez? Vou tirá-lo dessa situação, vou tratá-lo como se fosse meu irmão. A saudade apertou. Esse homem muito rico retira esse morador de rua das ruas, leva ele até um duplex que ele tinha no centro da cidade de Nova York, um duplex todo imobiliado. E ele chegou para esse homem e falou assim: a partir de hoje você não é mais morador de rua. A partir de hoje esse apartamento é seu. Tudo que tem aqui é seu, está todo imobiliado, você não precisa mais morar nas ruas. Ele estava fervendo em uma lata de ervilha. Ele falou que a despensa está cheia, os armários tem feira, a geladeira está repleta. Ele mudou de uma hora para outra a vida, a realidade daquele morador de rua que agora é ex-morador de rua. Entregou a chave para ele e voltou à sua vida. Só que no dia seguinte o síndico ligou para ele informando que o seu apartamento, duplex, estava pegando fogo. Ele rapidamente sai da sua empresa, vai para esse apartamento e quando ele abre a porta do apartamento, ele encontra o rapaz esquentando ervilha em cima de um tapete persa. Ele olhou e disse: tá maluco? O que você está fazendo? Ele viu que o mesmo havia defecado em cima do tapete persa. Ele disse: tem banheiro aí, tem comida, eu disse para você. Aquele rapaz se levantou e disse: eu não pedi nada disso. Eu estava vivendo a minha vida, onde eu sempre vivi, da maneira que eu vivi. Você me tirou do meu ambiente, me colocou nesse apartamento. Eu não sei mexer nisso, eu não sei mexer naquilo. Eu não te pedi nada. Moral da história. Muitas das vezes nós somos esse homem, ex-morador de rua ou morador de rua, que por falta de consciência a gente acaba defecando no tapete de Deus e comendo ervilha, vendo que Deus nos presenteou com tudo isso. A falta de consciência, ela escraviza. O povo, quando foi liberto de uma escravidão que perdurava mais de 400 anos,
Deus mudou a vida daquele povo. Outrora era um escravo. Deus pega toda a riqueza de Faraó e entrega na mão desse povo. Dias depois, esse povo pega a riqueza que Deus presenteou e faz bezerro de ouro. Você entende? Por falta de consciência, muitos estão pegando presentes de Deus e fazendo bezerro de ouro. A falta de consciência, ela é condenatória. Ela escraviza. Então, no programa de hoje, com a permissão do Espírito Santo, que ele possa ter liberdade de ativar sua consciência. Você que já não dá mais valor às coisas de Deus. Você que já não mais valoriza a família. Você que não valoriza os seus filhos. Estão nem aí para eles. Você que não valoriza o lugar que você glorifica a Deus, a igreja que você frequenta, o trabalho que você trabalha, o transporte público que você pega. Comece a dar valor. A partir do momento que você começar a valorizar, as coisas vão fluir naturalmente. O poder da valorização, da gratidão atrai o favor de Deus. Talvez você está vivendo muitas coisas e circunstâncias em sua vida por falta de consciência. Já não dá valor mais às coisas. Já não dá mais valor aos mínimos detalhes. Lares a qual perderam a consciência e já não sentam mais em suas mesas para ter uma refeição com a sua família. É um no quarto, um na sala, outro no quintal. Comece a trazer de volta essa essência familiar. Comece a trazer a consciência ao entrar dentro de uma igreja. No seu local de trabalho, é o meu local de trabalho. Dê graças a Deus pela oportunidade de ter um emprego e poder levar sustento para sua casa. Ah, Luiz, mas o meu salário não tá legal. Isso é só desculpa, eu sei, pode não tá legal. Mas tudo que você foca expande. Ah, Luiz, mas a realidade do Brasil. Ei, bora, vamos para a guerra, vamos orar. Eu tenho um programa aqui, você pode voltar alguns programas aí, alguns episódios atrás, você vai encontrar eu falando a respeito de Éfeso. Paulo, Aristarco e Gaio, dois homens macedônios, viraram do avesso toda uma cidade pagã, idólatra, ganhando aquele povo para Jesus, revertendo o cenário econômico, político, espiritual. Aí eu, como servo de Deus, olho para a realidade da política brasileira e só massacro. Vai orar? Na sua casa, vai orar? Posicionamento, consciência. O programa de hoje, Deus quer trazer de volta a consciência para você dar valor aos mínimos detalhes. Você orou hoje, agradeceu a Deus por ter acordado? O pão nosso de cada dia faz parte da sua oração? A minha esposa está aqui na retaguarda. A gente não... É até constrangedor o que Deus vem fazendo na nossa vida. E não tem como não ser grato a Deus por tudo isso. Seja no shopping, seja em um restaurante, seja onde for. Nós somos gratos, a gente ora. Eu não tive um lar que tinha essa cultura de sentar na mesa para as refeições. Hoje Deus me deu a oportunidade de constituir família e eu dou valor à mesa. Eu agradeço, mesa é altar, tá? Lembre-se disso, mesa é altar. Então que o programa de hoje, o Espírito Santo pode ter essa liberdade. Pai, eu oro por essas vidas que me ouvem agora. Eu te louvo porque o Senhor é um Deus que me deu consciência e ela está ativa aqui. Mesmo em dificuldades, em falhas, ela está ativa aqui. Que esse programa possa ser um ativador de consciências. Que maridos que não amam possam amar. Efésios, a carta aos habitantes de Éfeso, nos traz essa conscientização
Marido, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Filhos, obedecei pai e mãe para que possais viver um pouco mais sobre a terra, prolongar os dias na terra. Pais, não causeis ira aos vossos filhos. Servos, sejam honrosos aos seus senhores. E assim segue. Isso é consciência. Pai, que a consciência possa impactar a igreja brasileira, as famílias brasileiras. A realidade hoje é que muitos não têm consciência, por isso vivemos a realidade financeira, política e espiritual. Todo esse cenário, igreja, escute isso aqui, todo esse cenário político, econômico, espiritual, esse declínio que nós estamos vivendo no Brasil, só vai reverter o dia em que a consciência voltar. O dia que a consciência voltar. Qual é a maior riqueza do ser humano? Resgate ela em nome de Jesus. Amém? Pesado, mas é isso que eu tinha para deixar para os irmãos, para vocês. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, te dou a oportunidade agora, se inscreva aí. Compartilhe com mais alguém, com os amigos, com os familiares esse programa. Ative o sininho. Quero louvar aos céus pela sua vida. Você que é a primeira vez que está aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sinta-se em casa, que é um programa a qual nós compartilhamos do coração de Deus para o seu coração, independente do seu credo. Jesus te ama e te quer bem. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos nossos parceiros, que são muito mais do que parceiros, né? Estão aqui lá dentro conosco. Se a Fé Construtora, Deus abençoe. Meus amigos Carlão e Agueda, forte abraço em nome de Jesus. Tudo sobre construção, da fundação ao acabamento. Se a Fé Construtora. Meu amigo Renato Bina, maior distribuidor de bonés lá no Brás, hein? Olha aí o logo da Cia Fé. Meu amigo Renato Bina, lá da Favela Venceu Store. Estive com ele esses dias, fui lá. Fui levar um amigo lá na loja dele lá. Então, tudo sobre bonés, acessórios masculinos. Gente, o homem é brabo. Chama aí. Favela Venceu Store. Forte abraço em nome de Jesus. E D10 Barbie. Não, na verdade, nem é mais D10. Eu chamo de D10, mas é Alpha Barbie, né? Meu amigo, forte abraço. Em nome de Jesus, é o que cuida do cabelo do vaso aqui, Alpha Barbie. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. E uma vez mais, que chuvas de bênção alcance a sua casa, a sua família, o seu trabalho, em nome de Jesus. Voltemos a ter consciência e dar valor às coisas. Forte abraço, te espero nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a partir das 14 horas. Tamo junto, valeu!